Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo aí para dar uma ajuda pra gente, beleza? Vou fazer esse vídeo sobre as eleições que vão acontecer na semana que vem no Vasco da Gama, sobre os candidatos à presidência do Vasco da Gama. Foi um pedido do meu amigo Rafael Durão, lá do canal do Cavanhos. E ele pediu para eu fazer uma análise aí, explicar um pouco como é que está essa situação das eleições lá no Gigante da Colina. Então, pela primeira vez na história, o Vasco vai ter eleições diretas. Antigamente era um outro tipo de votação, onde se votava num grupo e esse grupo ia ter aprovação do Conselho Deliberativo. Mas dessa vez não, os sócios vão ter influência direta na eleição do presidente. O Vasco hoje conta com 5 candidatos à presidência: o Alexandre Campelo, que é o atual presidente, o Júlio Brandt, Sérgio Frias, Jorge Salgado e Levenciano. Então, desses 5 candidatos aí, 4 deles deram entrevistas ao jornalista Rica Perrone no canal do Rica Perrone. Eu vou postar aqui na descrição do vídeo os links para vocês acompanharem, que foi daí que eu tirei o meu embasamento sobre o que eu pensei das propostas de cada um deles com relação ao que eles pretendem fazer com o Vasco nos próximos 3 anos. Então, dos 5, eu acho que eu descartaria já de cara 2, o Sérgio Frias e o Alexandre Campelo. O Sérgio Frias, eu li algumas notícias sobre ele. Ele é de um grupo que foi comandado por muitos anos pelo Eurico Miranda. Então, só pelo fato dele ser ligado e ser um cara que defende a figura do Eurico Miranda, eu já sou contrário à candidatura dele, por ele ser um cara que vai ser nocivo ao Vasco, assim como o Eurico Miranda foi. Que é um cara que defende o Eurico Miranda por tudo que o Eurico fez ao Vasco, principalmente nesse final, né, de vida, né, que eu acho que o Eurico, ele tinha, assim, uma intenção muito boa no início, quando ele começou na gestão do Vasco. Só que aí ele viu que ele tinha muito poder, e aí o poder subiu a cabeça. Ele pensou mais no Eurico do que na instituição. E aí quando isso aconteceu, tudo que o Eurico fez no Vasco foi por água abaixo, né? Principalmente os últimos mandatos dele ali foram deprimentes. O Vasco foi rebaixado 2 vezes, né, no mandato dele. Então, assim, bem ruim para o Vasco ter alguém ligado à mentalidade que o Eurico tinha, né? E o Campelo, o atual presidente, por justamente ser um cara que na última eleição ele apoiava o Júlio Brandt. De repente ele fez uma manobra política junto com o Eurico, saiu da candidatura do Júlio, abriu uma candidatura própria já no meio do processo, e aí ganhou, e teve todo esse processo da urna, as eleições foram anuladas na justiça, e ele não quis refazer a, a eleição, porque julgou-se que, ele até na entrevista para o Rica Perrone, ele fala que percebeu na urna que mesmo com a fraude, ele iria ganhar a eleição, ou não ia afetar a eleição, o resultado da eleição. Enfim, um cara que está mais preocupado em ter o poder de ser o presidente do Vasco do que ajudar o Vasco. Sem contar que as promessas dele que eu vou botar o Vasco em dia e isso e tal, tudo bem que teve a situação do Covid, mas no início do campeonato, até ali o primeiro mês, o Vasco estava com as suas contas, pelo menos os salários em dia, não as imagens e tudo. E agora o Vasco já está atrasando o salário, ele mesmo fala no vídeo lá que está 2 meses de salário atrasado, né? Então, assim, é um cara que parece ser mais do mesmo, né? Além de já ter feito 3 anos que ele não fez nada ao Vasco de bom, né? O Vascaíno pode vir aí, o Vasco, pelo contrário, só caiu em termos de influência no futebol brasileiro, de gigantismo. Tudo bem que ele pegou já uma terra arrasada, mas
como a gente no Rio, né, sempre compara uns aos outros, ali os quatro grandes, se o Vasco, o Fluminense e o Botafogo não fizerem o que o Flamengo fez lá em 2013, quando montou times ruins, para pagar a conta, fez tudo que foi para pagar as dívidas, o Flamengo preferiu ficar em dia com um time ruim do que ter um time bom ou médio para não cair e ficar pagando dívida, não pagando, né, os salários dos jogadores, que é o que está acontecendo com os outros três gigantes do Rio de Janeiro. Então, só por isso eu acho que o Campelo e o Sérgio Frias são ali os candidatos que, ao meu ver, não fariam bem para a instituição. Os outros três candidatos, eles têm seus prós e contras, né? O Júlio Brandt, eu acho que a grande força do Júlio nessa eleição são os apoios que ele tem dos ídolos do Vasco, né? Edmundo, Pedrinho, Felipe, esses caras que deram muita coisa ao Vasco no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, assim, é um cara novo, com ideias novas, não parece ser do meio político, daquela bagunça que é a política do Vasco, né? E pode ser que traga ao Vasco uma, uma inovação, né? O Vasco precisa se renovar e também inovar. O Vasco precisa fazer algo de novo para que ele possa voltar a ser o time que foi principalmente no final dos anos 90, tá certo? Então, eu acho que o Júlio tem esse potencial. Eu acho que o ponto negativo dele é justamente não estar dentro assim, envolvido diretamente com a política do Vasco. É um cara mais novo também. Então, e às vezes você precisa ter esse jogo de cintura, né? Então, o Júlio tem esse aí contra ele, né? O Levenciano é um cara que tem até uma ideia, um projeto bem interessante. É um cara que pensa muito grande, fala. Ele tem até o Somamos, que é o nome do projeto dele. Tem um livro, você vai ver na entrevista também com o Rica, que ele mostra, você vê que ele tem um projeto bem estruturado. Só que o Leven teve um problema durante a campanha, que ele prometeu jogadores e tal, até falou que já tinha assinado contrato com o Yaya Touré, e 2 dias depois o Yaya Touré de ter gravado o vídeo dizendo que tinha assinado com o Vasco, fez um outro vídeo dizendo que não vinha mais pro Brasil. Então, assim, tipo, meio que deu como é que eu posso dizer? Deu uma esfriada, né, no projeto dele, e até assim, meio que deixou ele ser um cara meio fanfarrão, né? Levou ele pro lado folclórico e não pelo que ele apresenta. Ele também não é muito da política interna do Vasco, que pode ser bom por um lado, porque ele não vai se influenciar pelas raposas, né, tipo o Euriquinho e seus asseclas, mas é um cara que vai ter dificuldade justamente por não ser um cara lá de dentro do Vasco, né? Tanto é que a maioria dos candidatos, quando perguntado sobre ele, fala muito que ele nunca apresentou nada, nunca acrescentou nada ao Vasco. Então isso é um ponto negativo para ele. E por último, esse para mim eu acho que tem uma grande vantagem, que é o Jorge Salgado. É um cara que viveu os tempos áureos do Vasco, principalmente no início da década de 90 e no final dos anos 80, né? Foi dirigente do Vasco, então ele conhece o clube, já foi dirigente, então ele sabe como é que é os meios do futebol. E é aquilo, é um senhor de idade, já tem a vida ganha, não precisa trabalhar mais. Então, assim, ele tem vários pontos positivos. O ponto negativo é aquilo, ele é uma raposa felpuda do Vasco, é daquele, né? Aqueles dirigentes que conhecem todos os meandros. Eu não sei até que ponto a influência que ele tem e os outros antigos beneméritos e conselheiros do Vasco têm
vão ter, né, na gestão dele. Então esse é o, assim, para mim o ponto negativo do Jorge Salgado, né? Agora, independente de qualquer um que vença as eleições, o torcedor vascaíno precisa entender que essa divisão em 5 grupos não é bom para o Vasco, porque quem for eleito, os outros 4 precisam apoiar e não brigar para comandar o Vasco, porque se não tiver uma unidade, o Vasco vai continuar sofrendo com gestão, com a influência. Os conselheiros, a política do Vasco é muito, muito pesada, assim como no Flamengo também. Então, assim, é muito difícil um cara assumir a presidência do clube e ter o apoio dos conselheiros e dos grandes beneméritos. Então, assim, eu acho que o torcedor vascaíno tem que pensar nisso, mas ao mesmo tempo exigir desses candidatos que eles pensem no melhor para o Vasco e não para eles. Porque você ter 5 grupos mostra que a política está dividida. Se isso for só para dividir os votos e aí sim ter um melhor, e aí depois os outros 4, não, eu vou ajudar aquele vencedor a fazer o Vasco grande, beleza. Mas a gente sabe que geralmente não é assim que funciona. Então, é isso. Eu acho que esses 3 aí para mim são os mais fortes. Não tem como eu opinar qual seria o melhor, porque é muito difícil você só se basear pelas entrevistas, pelo que você lê, porque é aquilo, uma coisa é o que a pessoa fala numa entrevista em que ele vai preparado para isso, e a outra é o que realmente acontece dentro lá da estrutura do clube, tá certo? Dentro da política e do conselho do clube. Então é muito difícil você opinar sobre isso, beleza? Então é isso, galera. Espero aí que a torcida vascaína goste desse vídeo. Mais uma vez eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das entrevistas do Rica Perrone com 4 desses candidatos, né? Porque ele entrevistou o Fred Lopes, mas o Fred Lopes se aliou ao Campelo, então nem vou colocar porque é mais um que é mais do mesmo. E é isso, galera. Beleza? Então, lembrando sempre, não esqueça de curtir, deixe seus comentários aí falando o que você achou do vídeo e se inscreva no canal, acione o sininho e compartilhe aí para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!